Luka Modric, um refugiado de guerra que conquistou o mundo. Hoje aqui na Rádio da Bola a gente vai falar sobre a história de um lendário meio-campista, um dos maiores meias da história do Real Madrid e da seleção croata de futebol, Luka Modric. Já se inscreva-se no canal da Rádio da Bola, deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na Rádio do Futebol. Vamos falar sobre a vida e a história desse jogador incrível e da seleção que conquistou o mundo. Melhor jogador do mundo em 2018, Luka Modric teve uma trajetória difícil até conquistar o lugar mais alto do futebol. Você vai conhecer aqui hoje na Rádio da Bola a história do principal jogador croata, Luka Modric, nascido no dia 9 de setembro de 1985, na cidade de Zadar, na antiga Iugoslávia. Eleito o melhor jogador do mundo em 2018, Luka Modric não teve uma infância fácil para chegar ao topo do futebol, assim como a maioria dos jovens. O jovem croata que viveu refugiado durante uma guerra em seu país conquistou seu caminho para cravar o seu nome na história do esporte. Luka Modric nasceu e viveu sua infância na vila de Modrice, na aldeia de Zaton Obravac, localizado ao norte da cidade de Zadar, na Croácia. Quando ainda era muito pequeno, mais precisamente quando tinha apenas 6 anos de idade, sua família viveu o choque do brutal assassinato do seu avô na mão dos rebeldes sérvios. Em dezembro de 91, durante a Guerra de Independência da Croácia, a milícia sérvia invadiu o vilarejo onde morava Modric e sua família. E uma das vítimas do fogo cruzado foi a do civil, seu avô, Luka Modric Sênior, que andava por uma rua abandonada, quando foi apanhado pelo grupo junto com outros 5 locais. A família de Modric fugiu do país e precisou viver como refugiada desde então. O pequeno Luka também estava sob a criação do avô, enquanto seus pais trabalhavam em uma fábrica. Após a brutal perda do patriarca, a família foi forçada a deixar o vilarejo e buscou refúgio em um hotel na cidade de Zadar. Cerca de 140 mil pessoas foram mortas durante aquela guerra. Quando a guerra começou, nos tornamos refugiados e foi uma época muito difícil. Eu tinha 6 anos de idade. Estes foram os tempos realmente difíceis. Eu me lembro deles vividamente, mas não é algo que você queira lembrar ou pensar, disse Modric em uma entrevista antiga. Moramos em um hotel por muitos anos com dificuldades financeiras, mas sempre adorei o futebol. Lembro-me que as minhas primeiras caneleiras tinham o Ronaldo Fenômeno e adorei. A guerra me fortaleceu. Foi um momento muito difícil para mim e para minha família. Não quero arrastar isso comigo para sempre, mas também não quero esquecer, acrescentou. O pequeno Modric, aos 10 anos, viu algumas portas se fecharem para o futebol à época, mas o treinador Tomislav Basic, de um time de Zadar, conseguiu colocar o pequeno Luka para fazer um teste no Dinamo Zagreb. Depois de uma passagem pela base e profissional do time croata entre 2002 e 2008, o pequeno Luka saiu do destaque do futebol mundial. Em 2008, sua ascensão começou depois de assinar com o Tottenham da Inglaterra, seu primeiro clube na Premier League e o seu primeiro clube de expressão, clube em que vestiu a camisa até meados de 2012. O bom desempenho no clube inglês o levou até o Real Madrid e o resto é história. Em uma transferência na época de 35 milhões de euros, seu notável crescimento para o topo do futebol mundial foi confirmado quando venceu o melhor prêmio de melhor jogador do mundo eleito pela FIFA lá em 2018, onde foi uma Copa do Mundo espetacular, ficando com o vice-campeonato e eleito craque daquela Copa em 2018 disputada na Rússia. Pelo clube espanhol, Modric conquistou tudo o que você pode imaginar. A última Champions League na última semana. Ao todo são 6 Champions League e 4 mundiais de clube. Ele ainda foi 3 vezes campeão, 4 vezes na verdade, com esse último título da Liga e 4 da Supertaça Europeia. Na Copa do Mundo da Rússia, como a gente disse, a seleção croata foi à final, mas ficou com o vice-campeonato após ser derrotada por 4-2 pela França. O ano foi glorioso e individualmente, como a gente falou, ele foi o melhor do mundo. A Copa de 2022, falando em Copa, foi a 4ª na carreira de Modric. O capitão e o maior jogador croata também disputou as edições de 2006 e 2014, onde a sua seleção caiu na primeira fase.
Modric atualmente disputará, depois de ter dito que a última dança, depois de ter dito que a sua carreira terminaria com a seleção na última Copa do Mundo, onde ficou com o terceiro lugar, ele estendeu e continuou jogando pela seleção croata. Ele vai jogar a Euro e você vai ouvir aqui na Rádio da Bola.